Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero usar esses próximos minutos aqui para conversar com você sobre tempos de instabilidade. Esse é o tema dessa ministração. Eu quero aqui saudar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, de perto ou de longe. E peço que a mesma graça que está operando aqui, opere na vida de cada um daqueles que dispôs esse tempo para receber de Deus. Eu quero propor essa temática hoje e me basear nesse texto, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, porque eu penso que o tempo que nós vamos viver, que nós, na verdade, já estamos vivendo, traz grandes desafios e grandes oportunidades. Quero ler o texto e vou depois situar você na minha proposta. Diz assim, Isaías capítulo 6, um texto bastante conhecido. Eu tenho pregado sobre essa passagem inúmeras vezes, sobre vários ângulos, e confesso para você que eu não achei ainda o fundo dessa cisterna. Tem tanta verdade de Deus aqui, que cada vez que eu leio, eu sou ministrado de uma forma nova. E quero compartilhar um pouco disso. Está escrito assim, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quantos já conheciam essa passagem bíblica? Boa parte de vocês, né? E porque eu fui levado pelo Senhor a compartilhar sobre esse tema e propor tempos de instabilidade, porque nós estamos vivendo, e acredito que ainda viveremos em nossa nação, tempos de instabilidade. Esses últimos meses foram de bastante tensão, não é? Toda essa questão política, as pessoas muitas vezes sendo tomadas pelo medo, algumas entrando, mas muitas pessoas entrando no nível do histerismo, perdendo completamente a noção das coisas, e de certa forma esse período revelou como está a nossa nação. Mesmo agora, não é, que nós já temos o resultado dessas eleições, nós percebemos claramente um país bastante dividido, um país cheio de ódio, um país de pessoas com propostas muito distintas, muito opostas. E se, por um lado, a maior parte de nós cristãos estamos cheios de esperança, porque, embora não tenhamos agora um presidente que seja um modelo de cristão, não é? Na verdade, ele não é convertido ao Senhor, embora tema a Deus, mas nós temos esperança de que,
muita coisa que tem sido consolidada pelo inferno ao longo dos anos seja rompida, que o Brasil, de alguma maneira, volte para o equilíbrio, para a ordem. São expectativas que nem todos compartilham. A verdade é que há pessoas, irmãos nossos, gente que é gente de Deus, mas que de alguma forma recebeu influência, informações e que está morrendo de medo. Há pessoas que têm medo desse homem. Há pessoas que acham que agora está tudo perdido, que a nossa democracia, que, convenhamos, bem ou mal, é uma bênção, porque ainda podemos escolher os nossos governantes, mas há pessoas que agora devem passar uma noite difícil, porque estão com medo, medo sincero. Eu acho que não justificado, mas sincero. E eu não penso, embora tenha bastante esperança, de que isso seja um começo de transformação em algumas áreas da nossa nação, um começo de resgate da autoridade, um começo de resgate da moral, um começo de resgate do respeito à família, e tantas coisas que nós, servos de Deus, prezamos. Mas eu não me iludo achando que vai ser tudo fácil. Esse homem, com a sua equipe, não tem uma vara de condão nas mãos. Ele não vai simplesmente dizer um abracadabra e o Brasil vai consertar. Na verdade, há tanta coisa que precisa ser destruída para que seja edificada da maneira correta, e tantos interesses para que nada mude, para que tudo continue como sempre. E quando há interesses contrários, há resistência. E eu estou, na verdade, começando a minha palavra por isso, só tentando desenhar o momento que nós todos estamos vivendo e vamos viver. Sinceramente, há muita esperança no meu coração, mas eu não tenho certeza de nada. Eu não sei como será. E quando nós não sabemos como será, e ainda mais, né, os resultados, a última vez que eu dei uma olhada aqui, eu não sei nem se já fechou completamente, mas já está definido, mas assim, algo em torno de 45% da nação disse não a esse presidente, enquanto 55%, 56% disse sim. Isso demonstra uma nação bastante dividida. E essa parte que disse não, e talvez haja alguém aqui que tenha dito não, e você é bem-vindo aqui, justamente porque aqueles cristãos, pelo menos a maior parte deles, salvo aqueles que estão adoecidos por uma ideologia, mas muita gente disse não por olhar certas atitudes extremas de Bolsonaro, certas palavras que são imperdoáveis, e dizer, esse cara é um extremista, ele não tem condição, eu não posso votar em alguém assim. E eu reconheço que esses receios são legítimos, são sinceros. Mas o fato é que as mudanças que precisam acontecer, do ponto de vista natural, elas vão demandar certos conflitos. Né? Você não acha que os poderes da corrupção, do crime, vão simplesmente dizer, seja bem-vindo, capitão? Não, não. Então, tudo isso gera, junto com a esperança, em muitos de nós, gera também o receio do que terá que ser enfrentado, das circunstâncias que nós vamos ter que viver como nação, para consertar o que está errado, e sabemos que, na verdade, consertar tudo que está errado não depende de um homem, não depende de um mandato, não é suficiente. Eu desenho esse quadro, meu propósito não é falar sobre política, é só dizer, aqui estamos. Aqui estamos vivendo e ainda devemos viver, talvez, algumas circunstâncias até mais tensas, em alguns momentos, do que as que nós vivemos agora, nesse período pré-eleitoral. E justamente em tempos assim de instabilidade, em tempos em que as pessoas estão apreensivas e até mesmo neuróticas, quando a gente fala de neurose, a gente fala de pessoas que estão adoecidas em relação às suas emoções, aos seus nervos. Nós precisamos aprender a nos portar. E
O Senhor me levou a refletir essa semana, mais uma vez, em Isaías capítulo 6, porque o que nós temos aqui nesses 8 versículos é o testemunho de um homem de Deus que conta um encontro que ele teve com Deus, e esse encontro foi absolutamente decisivo para a sua vida, e não apenas para a sua vida, mas para a sua nação, porque ele se tornou um grande profeta no reino de Judá. Isaías, você sabe, se tornou um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Antigo Testamento. E esse ministério que Deus levantou na vida dele teve uma marca, teve um momento decisivo que está narrado aqui no capítulo 6. Esse encontro que ele teve com Deus. Mas eu acho muito interessante que quando ele vai contar o encontro, esse é o assunto, ele começa dando uma referência. No versículo 1 que nós lemos, ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, ele estabelece em que tempo ele teve essa experiência com Deus. E ao se referir à morte do rei Uzias, ele está falando de um tempo de profunda instabilidade em Judá. Porque o rei Uzias foi um bom governante, por muitos anos ele foi não apenas uma referência de governo em Jerusalém, mas ele foi uma referência de homem de Deus sobre a nação. E Israel, aliás, Judá, o reino de Judá, prosperou grandemente nos tempos de Uzias. Porque além de ser muito capaz, Uzias era temente ao Senhor. E o que ele fazia pensando nos princípios eternos de Deus, e por isso o reino prosperou. Mas houve um momento na vida desse homem em que ele permitiu que a soberba, que a arrogância entrasse em seu coração. E a partir dali Deus teve que tratá-lo, e a disciplina de Deus sobre Uzias foi terrível. Ele ficou leproso, e assim terminou a sua vida. Então, veja bem, alguém que havia sido uma grande referência, não só de líder, mas uma grande referência de homem de Deus, havia se tornado para toda a nação uma decepção. E agora, finalmente, Uzias tinha morrido. O povo de Judá estava todo perguntando: o que será daqui para frente? Todos inseguros, todos machucados por aquele mau testemunho do final da vida daquele governante. Vocês estão entendendo qual é o background, qual é o pano de fundo? E dizem os historiadores que Isaías, ao se referir ao ano em que morreu o rei Uzias, estava penalizado não apenas como um cidadão de Judá, porque todo o povo estava apreensivo sobre como seriam os próximos tempos. Mas dizem os historiadores que Isaías tinha uma relação pessoal, uma amizade com o rei Uzias, então ele estava machucado também de forma particular. E justamente nesse tempo, nesse momento de tanta apreensão e de tantas incertezas, eu acho que eu posso dizer que era, como nos nossos dias, um tempo de medo. De medo que a coisa descambasse de vez. Justamente nesse tempo, esse servo de Deus entra na casa de Deus e tem um encontro com o Senhor. Então, isso já me sugere algo, irmãos, que eu penso ser muito importante nós guardarmos no coração. Tempos de instabilidade, eu aqui estou descrevendo uma instabilidade social, uma instabilidade nacional, tanto nos dias de Isaías como nos nossos dias, mas às vezes nós estamos em círculos menores, vivendo instabilidades dentro da nossa família, da nossa casa. E nós precisamos aprender a nos portar. Quando debaixo dos nossos pés, pelo menos no campo natural, não existe uma rocha firme, parece que é uma areia movediça, parece que nada tem firmeza. Como nós nos portamos nesse tempo? E eu quero, antes de qualquer outra coisa, dizer para você que tempos de instabilidade são, por um lado, um desafio, claro, porque a instabilidade de fora quer entrar em nós.
Quando você vive uma instabilidade externa, se o seu coração não estiver muito firmado em Deus, você acaba permitindo que aquela histeria social tome conta da sua alma, e você adoece junto com os outros. Então é um desafio, mas também é uma oportunidade. Porque se houver gente que, quando está todo mundo perdido, quando está todo mundo aflito, se houver gente que entre na presença de Deus, e na presença de Deus se fortaleça, e depois saia da presença de Deus com uma palavra de Deus na boca, e com uma unção, uau, que grande oportunidade. E eu ouso profetizar nessa noite, que a despeito da instabilidade social que nós possamos viver, esse será um tempo de grandes oportunidades para a igreja no Brasil. Um tempo de nós finalmente nos expormos, porque a Bíblia diz que a criação aguarda, geme, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Então, você entendeu o paralelo. A morte de Uzias trouxe inquietação sobre uma nação inteira, insegurança, assim como estamos vivendo nos nossos dias. Talvez haja pessoas aqui que perderam amigos por causa da política. Eu não sei se você perdeu realmente um amigo, né? Porque amigos não deixam de ser amigos por divergência, por pensarem diferentes. Então, talvez você não tenha perdido realmente um amigo. Mas ainda que você tenha perdido um relacionamento que não podia ser classificado como amigo, não se contente com isso, não. Tente resgatar isso, tente estabelecer um caminho de paz, não é? Aproveite que pelo menos o conflito, não é, do jogo vai diminuir por um pouco. E tente, mas isso ilustra quanta confusão. Há pessoas, irmãos, histéricas. Eu tenho lido cada coisa e ouvido também. Há pessoas que estão achando que agora nós vamos sair na rua e todo mundo vai estar com 38 pendurado na cintura. Eu acho que tem gente pensando que vai vender a R15 no Magazine Luiza. O que vai virar isso? É sério, gente, eu tenho ouvido isso. Há homossexuais que estão dizendo, agora nós corremos risco, agora nós vamos ser atacados, vamos ser agredidos nas ruas. E é claro, isso não faz muito sentido, mas é fruto dessa histeria, dessa instabilidade. Não é? Os dois lados desse jogo até aqui, um dos grandes argumentos que se usava, né, e com razão ou não, era: esse pessoal aí vai trazer de volta a ditadura para o Brasil. E tudo isso gera muita confusão. Há pessoas que estão literalmente sem dormir. Eu não acho que hoje se resolveu. Amanhã o Brasil vai acordar com um presidente, um homem que, na minha avaliação, tem muito boa vontade, mas que tem certos limites. E esse presidente vai ter quase metade do país dizendo, ele não, ainda que tardiamente. E aí? Como é que a gente vive esse tempo, ainda que não saibamos exatamente como será? Eu quero mostrar para você aqui algumas coisas que Deus falou ao meu coração, que eu guardei para mim, eu quero compartilhar com você também, em tempos de instabilidade, verdades que nós precisamos trazer à tona, que nós precisamos nos lembrar para nos manter firmes. Amém? Você está disposto a ouvir? A primeira delas é que Deus continua, aconteça o que acontecer, Deus continua assentado num trono alto e inabalável.
Sabe, Isaías diz no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, em outras palavras, no ano da instabilidade, no ano do caos, no ano da apreensão, no ano do medo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Sabe, irmãos, em primeiro lugar, ele viu o Senhor. Como é importante nós mantermos os nossos olhos em Deus, aconteça o que acontecer à nossa volta, nós mantermos os nossos olhos em Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não tire os olhos dele. Eu vi o Senhor, isso muda o nosso estado interior. Quando você vê o Senhor. Mas Isaías não apenas viu o Senhor. É importante ver, é importante olhar para Ele. Você se lembra de Pedro, discípulo de Jesus, certa ocasião ele foi desafiado por Jesus no meio de uma tempestade, e Jesus disse: vem Pedro, vem andar sobre as águas comigo. E Pedro foi, num arrobo assim de fé, ele começou a andar sobre as águas, mas aí a tempestade, as ondas bravias, e ele tirou os olhos de Jesus, e ele colocou os olhos na tempestade. E quem sabe o que começou a acontecer? Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, socorre-me. Jesus então estendeu a mão e salvou. Mas perceba, enquanto ele olhava para Jesus, ainda que uma tempestade estivesse ocorrendo, ainda que as águas estivessem agitadas, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava firmemente sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele vulnerabilizou a sua alma e ele começou a afundar. É assim conosco. Portanto, nós precisamos, claro, todo o tempo olhar para Deus, mas quando as coisas ao redor estão instáveis, mais ainda, você precisa se fixar no Senhor. Por isso Isaías diz: naquele tempo difícil, eu vi o Senhor. Mas não apenas isso. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, há um trono acima dos tronos, acima dos governos humanos, acima das circunstâncias naturais. Há um trono, e eu digo que esse trono é alto, porque ele está sobre tudo, sobre os governos dos homens, sobre os governos que os demônios tentam estabelecer. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor quer manifestar através da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais a sua multiforme sabedoria. Deus governa sobre todas as autoridades espirituais e humanas. É um trono alto. Amém? E é um trono firme. É um trono inabalável. Ninguém pode derrubá-lo. E o Senhor Jesus está assentado à destra do Pai. Filipenses capítulo 2 diz que Ele, Jesus Cristo, Ele se fez homem. Ele não se aferrou ao fato de ser Deus, mas Ele desceu, Ele se fez homem, se fez servo, obedeceu até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que terminará a história. Todos os povos, todas as autoridades, todos os governantes, todos os principados se curvando diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Ele reinará eternamente. O seu reino não terá fim. Mas sabe, nós temos o privilégio, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele estabelecerá a sua autoridade, até mesmo sobre aqueles que o rejeitaram, que o afrontaram, que o traspassaram na cruz. Mas nós somos o povo que não precisa ser forçado a se curvar, porque nós tivemos uma revelação da glória desse Rei, e nós nos curvamos voluntariamente diante dEle, e dizemos: Senhor, venha o Teu reino sobre nós, seja o nosso Senhor, nós amamos Te servir.
e estabelecemos uma aliança com Cristo. E quando as coisas no mundo dos homens, e o mundo dos homens é o mundo no qual nós transitamos, não é? Nós não somos desse mundo. Jesus disse, vocês não são desse mundo. A pátria de vocês é celestial, mas nós estamos nesse mundo, então nós transitamos nessa instabilidade. E quando estamos vivendo todas essas coisas, talvez em certos momentos vamos sentir medo, mas aí é a hora de exercermos a nossa fé e levantarmos os nossos olhos e vermos o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, governando todas as situações. Amém? No Salmos 22, versículo 28, diz, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Diga, do Senhor é o reino. Não, mas diga isso com alegria, meu irmão, do Senhor é o reino. É Ele, diga, é Ele quem governa as nações. E quando nós nos fixamos nessa verdade, é uma verdade, não é uma fábula, é uma verdade. Há um trono que está sobre tudo. Às vezes nós estamos vivendo debaixo de uma tempestade enorme, nuvens espessas, escuras. Estamos, não é, sentindo toda a aflição daquilo, mas com os olhos da nossa fé nós podemos ultrapassar essa barreira das circunstâncias e perceber que acima de tudo isso, há um Deus que não perde o controle. E Ele é o nosso Pai. E Ele é o nosso Deus. Amém? No Salmos 93, versículos 1 e 2, está escrito, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade, um trono firme para sempre. Precisamos guardar isso no coração. Porque quando nós percebemos que as coisas à nossa volta, elas transmitem insegurança, nós temos que olhar para cima. Uma outra coisa muito importante de trazermos ao coração em tempos de instabilidade é que a santidade de Deus é a nossa referência inegociável. Diga, a santidade de Deus. A santidade de Deus é a nossa referência em qualquer situação. Nós precisamos estar tomados pela santidade de Deus. Isaías conta nos versículos 2 e 3, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a voz que não quer calar. Você já ouviu essa expressão, a voz que não quer calar? A voz que não se cala nunca. Nunca. Essa voz não dá intervalo. É o tempo todo vinda dos céus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E a nossa relação com Deus precisa ser estabelecida e mantida a partir da sua santidade. Se nós não entendermos, não tivermos uma revelação da santidade de Deus, nós não podemos nos relacionar com Ele. Você não vai conseguir entender o amor de Deus se primeiro não entender a santidade de Deus. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão que certos crentes, certas pessoas, acham que Deus se converteu há 2000 anos. Que antes era um Deus, assim, não era muito gente boa, sabe? Era um Deus cruel, um Deus bravo, lá do Antigo Testamento, e aí veio Jesus e Deus se converteu. E ficou bonzinho. Eu tenho a impressão que algumas pessoas pensam mais ou menos assim. Mas nada mais distante da realidade. Deus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele sempre foi santo, ele sempre odiou o pecado e continua odiando o pecado, assim como ele sempre amou o pecador e sempre quis trazer de volta o homem que havia sido sujo, marcado, contaminado pelo pecado. Essa visão distorcida da graça de Deus, a qual eu tenho confrontado muitas vezes aqui desse púlpito, como se a graça de Deus fosse permissão, concessão para pecarmos sem culpa. Não pode pecar porque Deus é amor. Pode viver a vida que você quiser porque Ele te ama. O importante é você ser feliz. Ele te ama, filho, vai firme. Isso é mentira. Porque do céu há uma voz fluindo o tempo todo e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E nós precisamos nos conectar a essa voz, nos conectar, na verdade, a essa revelação, a essa santidade. E estejamos vivendo qualquer situação nessa terra, há algo que é inegociável na nossa vida. Nós somos o povo santo do Senhor. Nós temos um compromisso com a justiça de Deus, nós temos um compromisso com os valores de Deus, e nós pagamos qualquer preço para não nos apartar da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus não é apenas uma proclamação no céu, como se fosse uma bolha. Não. Aquilo que é proclamado lá no céu, santo, santo, santo é o Senhor, tem repercussões na terra, porque os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus está em todo lugar. Isso muda o nosso comportamento. Não é bom que você pense que quando você entra por essas portas para um culto abençoado como esse, você finalmente chegou à presença de Deus. Não. A santidade de Deus estava lá fora. A santidade de Deus estava na sua casa hoje. A santidade de Deus está lá no lugar onde você vai trabalhar amanhã. Toda a terra está cheia da sua glória. E é justamente a consciência dessa verdade que deve nos influenciar nas nossas escolhas. E o que eu posso dizer a você é que em tempos de instabilidade, aqueles que estão conectados à santidade de Deus se tornam uma referência. Porque são sal. Sal que tem sabor, sal que salga, sal que confronta, sal que cura, sal que faz a diferença. Quem está comigo? Você não pode se relacionar com o amor de Deus sem antes ouvir os serafins dizendo: Ele é santo. E é justamente quando você tem a visão da santidade que você é confrontado. Quantas vezes isso acontece comigo? Eu sou confrontado com a minha indignidade, com o meu pecado, e eu digo: eu não sou digno de ser chamado filho de Deus e nem de me apresentar diante dele, porque olha, ele é santo. Mas aí eu me lembro que na sua santidade Ele enviou o seu Filho para morrer em meu lugar e para abrir um novo e vivo caminho pelo qual eu posso me aproximar e me apresentar e chamá-lo de papai. Ou seja, Ele me santifica. Não é a santidade de Deus lá, é a santidade de Deus em mim. Quando eu disse sim a Jesus Cristo, sabe o que Ele fez? Ele colocou em mim, pôs em você também, um Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Ele nos governa, Ele nos guia a toda a verdade, e assim nós nos tornamos, no meio da instabilidade, uma referência, um caminho seguro para quem quiser. Salmos 93:5 diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Quem aqui é casa de Deus? Porque você sabe que a casa de Deus somos nós, como Pedro ensina na sua segunda carta. Nós, porém, como pedras vivas, fomos edificados casa espiritual para a morada de Deus no Espírito. Já leu isso na sua Bíblia? Então nós somos a
casa de Deus, nós, não essas paredes aqui, nós somos a casa de Deus. E o que o Salmo 93 diz é que a casa de Deus convém a santidade. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor de Deus, aquela profunda reverência que nós precisamos ter em sua presença. E a sua presença, como eu disse, está conosco todo o tempo. Então eu tenho que viver em reverência, em profundo respeito por Ele. E essa é uma forma segura de nós enfrentarmos tempos de instabilidade. Mais do que enfrentarmos, nós aproveitarmos a oportunidade que os tempos de instabilidade trazem. Porque pessoas que refletem a santidade de Deus em momentos de crise são verdadeiros embaixadores do céu, que trazem às pessoas que estão perdidas uma direção, um caminho, uma esperança. Amém? Outra coisa importante que nós precisamos trazer à mente quando estamos vivendo instabilidades é que o lugar onde nós nos equilibramos, onde nós equilibramos o nosso coração, é a casa de Deus, a família de Deus, a igreja. Eu não compreendo, mas algumas pessoas, eu vi isso acontecer nesses últimos meses, eu vi pessoas se desconectando da igreja e permitindo que o seu coração fosse influenciado pelas vozes que vêm de fora, contaminadas, pervertidas, divorciadas da verdade de Deus. E eu acredito que alguns dos nossos irmãos se desviaram nesse tempo, porque ao invés de buscarem abrigo na casa do Senhor, de ouvirem a voz que está fluindo na casa do Senhor, que é o nosso refúgio em qualquer momento, mas em tempos de instabilidade mais ainda. Eu digo isso porque a experiência que Isaías conta aqui, esse encontro que ele teve com Deus, ele não teve lá fora, ele teve no templo. No versículo 1 diz que tudo isso aconteceu no templo, na casa do Senhor. No versículo 4 diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa, está falando do templo, a casa de Deus se encheu da fumaça da glória de Deus. O que eu quero dizer, meus queridos, é que nós não podemos nos privar da comunhão. Esse é o lugar. Quando nós transitamos lá fora, quando nós andamos nessa areia movediça dos reinos humanos, eu não sei se você já teve essa experiência, há alguns anos atrás, eu e a Mônica, aliás, na verdade, nossa família, nós tiramos um tempo de férias e nós passamos quase uma semana num navio, um cruzeiro. Foi uma experiência legal, gostosa. Normalmente, o mar estava tranquilo, mas ainda assim, ainda que um transatlântico, ele faz o seu movimento, não é? E houve uma noite que nós pegamos uma tempestade. E aí aquele trem balançou muito. Eu confesso que eu fiquei assustado. Mas ok, nós curtimos tudo. E depois daqueles dias nós voltamos à terra firme. Olha que nome, terra firme, não é? Você acredita? Há um mecanismo no nosso cérebro. Depois que você passa 5, 7 dias num cruzeiro, num navio em alto mar, depois que você pisa em terra firme, o mundo continua balançando. Sério? Por uns 3 ou 4 dias, eu olhava e estava tudo meio assim. Eu vou avisando, se você quer participar, fazer parte de um cruzeiro, prepare-se para os dias que virão depois. Porque a instabilidade do ambiente entra em você. Mas sabe que isso acontece também, ou tende a acontecer, no natural? Às vezes nós estamos tão cercados por instabilidades do mundo,
que a nossa alma começa a balançar. E onde é que a gente encontra de novo o equilíbrio? Na casa de Deus. Na casa de Deus você encontra o equilíbrio. Na casa de Deus você recebe a palavra, você recebe a verdade. Na casa de Deus você encontra de novo o norte. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nunca abandone a casa de Deus. Esse é o seu lugar. Amém? É muito importante isso. Sabe, o Salmo 73 é um salmo bastante curioso. O Salmo 73 é um salmo escrito por um homem de Deus chamado Asaf. Asaf era um ministro do altar, um sacerdote. E eu chamo o Salmo 73 de o Salmo do quase. Porque Asaf diz que ele quase se desviou. Eu não vou ler todo o Salmo, eu até sugiro que depois você faça essa leitura completa em sua casa, Salmo 73. Mas eu vou ler só 3 versículos. Ele no versículo 2 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf está dizendo, eu quase perdi a fé, eu quase me afastei de Deus. Por quê? Versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele continua contando várias coisas. Ele começou a olhar para o mundo e permitir que as impressões, que o materialismo, que certos pensamentos que não nasciam no altar, mas no mundo, entrassem no seu coração, e aquilo foi gerando uma confusão tão grande na mente desse homem de Deus. Eu não estou falando de um novo convertido, de um neófito, não. Estou falando de um sacerdote, de um homem do altar. Tem brasa viva no altar para você? Amém? Deixa Ele tocar você com a brasa viva e o fatalismo vai se tornar um testemunho. Um milagre de Deus, de transformação, porque Ele é Deus que transforma a vida dos homens. Em Lamentações 5:21, Jeremias diz, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Deus não criou ninguém para o fracasso. Deus não criou ninguém para a humilhação. Deus não criou ninguém para a derrota. Deus não criou ninguém para ser pequeno. Deus nos fez para reinar sobre essa terra. Esse é o seu propósito original. E agora nós precisamos dizer, Senhor, converte-nos e nós seremos convertidos a Ti. Renova os nossos dias como antes. Aleluia. Você percebe que um povo que tem essa mentalidade, mesmo quando está passando por tempos assim instáveis, esse povo se mantém firme e animado? É isso que eu estou querendo. Na verdade, eu estou aqui da parte de Deus trazendo para você um depósito que vai sustentar a sua vida, aconteça o que acontecer. E sinceramente eu tenho boas expectativas sobre o que vai virar isso aqui chamado Brasil, mas eu também reconheço que até virar vai balançar o barco. Você está pronto? Fala para o seu vizinho, o barco vai balançar. Fica firme aí. Olha para Deus. Confia nele. Amém ou não? Mas eu não posso deixar você ir embora sem lhe falar uma última verdade. Porque, bem, Deus, Ele não está alheio àquele povo instável lá fora, que não conhece. Ele não está alheio. Ele não está alheio a esse rapazinho homossexual que está com medo de agora ser atacado e agredido nas ruas. Ele não está alheio. Ele não está alheio àquelas pessoas que apostaram tanto numa ideologia marxista, que elas agora estão completamente sem esperança e acham que foi roubado os sonhos dela. Deus não está alheio a eles, não são inimigos de Deus no sentido de que Deus os odeia, não, Deus os ama tanto quanto a nós. Mas Deus não vai tratá-los lá. Deus vai tratar-nos aqui. Porque
a resposta para esse mundo instável lá fora passa pela nossa disposição e nossa entrega. Deus investe em você, Deus investe em mim, para que nós nos tornemos uma resposta firme para aqueles que estão inseguros. É assim que termina essa história. No versículo 8, depois de ser liberto do seu fatalismo, depois de ver o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, depois de passar por todas essas experiências, diz Isaías, ouvi a voz do Senhor, no versículo 8, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu penso em Deus olhando para a nação tão instável, tão amedrontada. E Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Aliás, é muito curioso esse tempo, não é? E a forma como a conversa, é uma conversa da Trindade. Quem irá por nós? Eu sempre penso nisso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Como nós podemos responder a toda essa insegurança que está lá? Quem nós podemos enviar? E aí Isaías se apresenta e ele diz: eis-me aqui, Senhor, me envia, porque a tua brasa tocou a minha boca, eu estive na tua presença, eu sei que tu estás no trono e que tu governas as nações, eu sei que tudo está debaixo do teu controle, eu tenho segurança de que o Senhor está conduzindo todas as coisas, eu estou na tua casa e eu não deixarei esse lugar. Meu Deus, me envia esse povo. E é exatamente isso que Deus espera. Por isso eu comecei aqui dizendo que tempos de instabilidade são também tempos de oportunidade. Se nós estivermos queimados pela brasa viva do altar, se o nosso coração estiver seguro em Deus, não nos programas, não nos presidentes, nos deputados, nas circunstâncias, não, se o nosso coração estiver seguro em Deus, e nós tivermos, essa é a parte que nos toca, que nos cabe, se nós tivermos a disposição e a entrega de dizer: Senhor, eu quero ir a esse povo em teu nome, envia-me. Então nós seremos, meus amados irmãos, nós seremos os agentes da paz. Os agentes da paz. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas espírito de valentia e também de moderação. Amém, queridos? Eu termino lendo um último texto, porque talvez ao ouvir isso você ainda se sinta muito pequeno e diga: não, mas é muita confusão lá fora, pastor. Você não acredita como é que está a minha faculdade, como é que está o ambiente. Aquilo ali, olha, eu não tenho cancha, eu não tenho naipe para isso. Um dia Deus levantou um jovem chamado Jeremias e disse: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre materno para ser profeta entre as nações. E Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. E em Jeremias capítulo 1, versículo 7 a 10 diz assim: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Qualquer semelhança não é mera coincidência, Deus sempre toca na nossa boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares, diz o Senhor. Quantos recebem isso?
Deus está dizendo: eu toquei a tua boca, eu toquei a tua vida, eu estou te enviando como profeta. Engraçado, a nação estava instável porque o rei tinha morrido, mas Deus não levantou um rei, Deus levantou profetas. Eu posso te dizer com toda convicção que o Brasil precisa mais de profetas do que de presidentes e governadores. E graças a Deus, nesse lugar aqui, em tantos outros lugares dessa nação, o Senhor está queimando os profetas, o Senhor está levantando o seu povo. Amém? Você topa enfrentar esse período? No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que o PT foi, no ano em que o Bolsonaro se levantou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É de lá que vem o governo.